Boa tarde, a paz do Senhor. Uma reflexão da palavra de Deus, 26/5/2023. Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Esse capítulo é um triste capítulo na história de Israel. É um triste capítulo na história do rei Davi. Porém, Deus não omite os fracassos e as derrotas dos seus heróis. Deus mandou registrar o heroísmo e o fracasso dos seus heróis. O texto diz que os reis saíam para guerrear na primavera. Davi, porém, estava em casa, ou seja, foi descansar na hora errada, foi descansar no momento errado. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo e para todo propósito debaixo do céu. Então, neste momento aqui não era para Davi estar descansando, era o costume, a tradição dos reis irem para a guerra, porque era na primavera. Muito bem, meus irmãos, esse capítulo fala da triste história do adultério de Davi com Batseba ou Betseba, explicando o inexplicável. Nós acompanhamos pela Bíblia que Davi não foi à guerra, pois sua mente estava longe de suas obrigações e de seu juízo normal. Em outras palavras, Davi não estava bem espiritualmente naquele momento, Davi não estava orando como deveria orar naquele momento, e já tinha algumas intenções escusas, estranhas, ocultas, rondando, sondando o seu coração. Quero deixar uma frase para mim e para você. Quando não estamos conectados a Deus, estamos suscetíveis ao erro. Então, nós precisamos lutar, guerrear, para que estejamos ligados a Deus 24 horas. Por isso Paulo diz, orai sem cessar. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai. A carne está pronto, mas, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então nós temos que estar conectados com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus o tempo todo, para não cairmos em desgraça. Muito bem, meu irmão, o hino da harpa 77 diz, guarda o contato com teu Salvador. Ele canta o tempo todo, guarda o contato, mantenha o contato, esteja em contato, firme no contato, porque quando não estamos conectados a Deus, estamos suscetíveis aos erros. Então, meu irmão, eu quero falar aqui sobre a folga de Davi em fora de hora. Como eu já disse no início, não era hora para descansar. Tudo tem um tempo determinado, precisamos ter essa sensibilidade. E quando ele estava no seu palácio descansando, quando não era para descansar, ele viu Batseba tomando banho, a desejou, era o rei, mandou trazê-la e teve relações com ela. Ela engravida e então vem a tragédia. Ele manda matar Urias, o seu soldado fiel, leal. Já preguei uma mensagem sobre as qualidades do soldado leal, fiel, que era Urias. Se formos colocar na balança, Urias é muito mais leal e fiel do que Davi. Pois bem, eu quero falar um assunto delicado.
muito delicado e pouco falado. Sobre o adultério. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 20, versículo 14, a Bíblia diz, não adulterarás. A Bíblia também diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 18, não adulterarás. O que é o adultério? É tudo aquilo que não é legítimo. Quando Israel adorava outros deuses, se curvava a outros deuses, eles adulteravam contra Deus. Quando um homem casado possui outra mulher que não é a sua, ele está adulterando. Da mesma forma, a mulher. E este ato é condenável pelo nosso Deus. Foi o que Davi fez, adulterou com Batseba. Então, o que isso custou para Davi? Isso custou muita coisa para Davi. A Bíblia diz aqui, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 11 ao 12, Deus fala com Davi a esse respeito. Quando Natã o confronta, o repreende e afirma a Davi que, em decorrência de sua traição conjugal, Deus traria consequências drásticas para si, para a sua família e até para o reino de Israel, para vermos o peso e a consequência da desgraça do pecado na vida de uma família, de um homem, de uma mulher. Então, meu irmão, depois você lê 2 Samuel capítulo 12, versículo 11 e 2, o profeta Natã profetiza isso para Davi, que Deus traria juízo por causa desse pecado de adultério contra Batseba e a morte de Urias. Deus traria consequências drásticas sobre Davi, sobre a sua família e sobre o reino de Israel. Então, quando eu peco, quando você peca, depois que somos casados, nós não prejudicamos só a nós mesmos. Nós prejudicamos a nós, o cônjuge, prejudicamos os filhos, prejudicamos a família toda, pai e mãe de um lado, pai e mãe do outro, avô, amigos, tio, sobrinho. É uma rede vasta. A igreja, a sociedade, todo é manchado. Tamanha a gravidade deste mal. Então, a infidelidade conjugal traz exatamente este peso para o homem. Mas o diabo tenta enganar a mente, o coração de alguns. Mas eu quero deixar uma frase para nós. O adultério é sempre destrutivo. Jamais se engane pensando que há alguma possibilidade de benefício trazido pelo adultério. Jamais. Não existe benefício. Todos perdem no adultério. Todos perdem no adultério. Então, o conselho de Deus para mim e para você, fuja do adultério. A nossa carne, ela pula, ela supita, ela vibra para ela querer aquilo que ela não pode. Só vamos conseguir vencê-la, Gálatas 5,16. Andai em espírito, cheio do Espírito, dominado pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Só essa maneira, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou o apetite desordenado, para mais, para além. Então só há uma maneira de vencermos a carne, nos enchendo do Espírito Santo de verdade e da sua palavra. Provérbios 6, versículo 32 diz assim: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Olha que palavra forte. O homem que comete adultério não tem juízo. É a Bíblia. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Provérbios 6,32. Eu até escrevi aqui: Deus tenha misericórdia de nós.
Deus tenha misericórdia de nós. Nunca devemos culpar o meio, a circunstância ou o próximo. O erro, o pecado brota de nossos próprios corações. A Bíblia que diz, Mateus capítulo 15, versículo 19, o adultério tem sempre origem no coração do homem. Nunca devemos culpar o meio, as circunstâncias ou ao próximo. O erro, o pecado brota de nossos próprios corações. Aonde começam as traições? No coração. Aonde começa o adultério? No coração. Aonde começa a fornicação, a prostituição? No coração. Silenciosamente. Então, fujamos do adultério. O adultério é obra da carne. A carne conspira contra o espírito. Gálatas 5,17. É uma luta constante. A carne contra o espírito contra a carne. Qual vai vencer essa guerra? O que você alimentar mais. Se você alimentar a carne, ela vai vencer. Se você partir para a oração, para o jejum, para a vigilância, para a palavra de Deus, para o temor a Deus, o espírito vai prevalecer. Não há nada de espiritual no adultério. Nada, nada. Ele é a consequência da falência do homem. Tem gente que, para justificar seu adultério, sua traição, até estão dizendo que Deus está permitindo outra mulher no lugar da outra, ainda que estão servindo a Deus. Isso é conversa do diabo, isso é conversa do inferno. Deus não destrói uma família para construir outra. Pula fora desse barco, que ele está furado e bem furado e vai afundar. Então, meu irmão, o adultério se constitui numa inimizade contra Deus. Jamais pense que algum adultério terá o consentimento de Deus, jamais. Será aprovado por Deus ou até mesmo planejado por Deus. Foi o que eu acabei de falar. Jamais, jamais qualquer adultério terá o consentimento de Deus. Ou será aprovado por Deus. Jamais. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então pula fora da amizade, da comunhão, da parceria com o mundo. A nossa ligação, o nosso acesso a este mundo é para falar que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. A gente vai lá, prega e volta para o nosso canto de comunhão com Deus. Então eu deixo essa palavra. O juízo de Deus é duro e sério sobre os que estão sem controle. Não nos enganemos, o adultério é a marca de uma intimidade do homem com o mundo. Tal prática constitui-se numa inimizade com o próprio Deus. Então eu deixo essa palavra para nós, fujamos do adultério. É importante que à luz das Escrituras entendamos que o incesto, o adultério, a prostituição, o pecado é algo abominável para Deus. Nós seres humanos somos muito estranhos. Nós seres humanos somos muito estranhos. Temos até mesmo o hábito de, na tentativa de nos vermos livres do peso do pecado, responsabilizarmos Deus. Mas não se engane, o adultério é a marca de uma intimidade do homem com o mundo. Nós queremos porque queremos ter o consentimento de Deus, mas jamais. Deus disse a Davi, segundo Samuel 12, versículo 9 ao 11, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Deus chega a dizer para Davi, tu fizeste isso em oculto, mas eu vou fazer diante da luz do sol, diante de todo Israel, e te envergonharei. Assim como tu envergonhaste o meu nome, a minha glória, a minha confiança em ti, eu também te envergonharei. Então, meu irmão, fica essa palavra, essa advertência para nós. Fuja do adultério. Ele é mortífero. Deus te abençoe.